Glória a Deus. Louvado seja sempre o nome de nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Eu sou o irmão Luciano e este é o canal Mais de Campeã. Nós seguimos daqui com o quadro Mulheres Sábias da Bíblia, onde nós continuamos estudando a palavra do Senhor, aprendendo e transmitindo. Que o nosso bom Deus continue a falar no seu coração. Antes de nós iniciarmos, eu quero convidar você a orar. Pedir a Deus que te dê entendimento, sabedoria. Porque para você dar o próximo passo, para você vencer, você superar, você alcançar, é necessário que você tenha sabedoria, porque com sabedoria você cria estratégia e o Senhor nos dá a vitória. Então, Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, estratégia para a gente vencer as nossas adversidades, as lutas e superar tudo e qualquer obstáculo. Amém, meu irmão? Que o nosso Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, como você já viu, nós estaremos falando de Joquebede. Joquebede, ela foi uma mulher da tribo de Levi, nascida no Egito. Ela se casou com um homem também da tribo de Levi, o seu parente. Joquebede, ela é mãe de Arão, Miriam e de Moisés. Então, hoje nós iremos narrar um pouquinho essa história que está no livro do Êxodo, capítulo 2 e diante, onde nós estaremos falando um pouquinho de Joquebede. Joquebede foi uma mulher, no meu ponto de vista do canal Mais de Campeã, uma mulher extraordinária, muito sábia, muito inteligente, de fé e de atitude. Então, eu tenho uma certeza que, através da história de Joquebede, Deus vai falar com você. Então, a palavra de Deus narra no livro de Êxodo, capítulo 2, o versículo 1, que diz assim: Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Observe que, logo quando começa a história de Joquebede, ela e o seu marido se casam e ela é engravida em um período no qual o rei estava mandando matar todas as crianças. Porque o que acontecia com o povo de Deus? O povo de Deus estava cativo, ainda no Egito, porém, eles se multiplicavam, eles cresciam. Então o faraó, ele ordenou às parteiras, às suas servas, que matassem todas as crianças que viessem a nascer, as crianças do sexo masculino. Então ele ordenou que todas as crianças ao trabalho de parto, que as parteiras não executassem, fizesse com que as crianças do sexo masculino viessem a morrer. Então, aí mostra uma das primeiras dificuldades que essa mulher, Joquebede, veio a enfrentar. Todo o seu período de gestação, ela estava ali, sabia que, imagine que nesta época não tinha a ultrassonografia, eles usavam os métodos deles para saber, de tentar adivinhar qual era o sexo daquela criança, mas de fato não tinha a total certeza como hoje nós temos de que o sexo da criança é masculino ou feminino. Então ela vivia com essa incerteza, com essa angústia, com essa dor no seu coração, porque ela sabia que se ela tivesse, se o filho dela fosse homem, ele poderia morrer a qualquer momento. Então a Bíblia continua. E ela viu que o menino era, essa tradução, eu gosto dessa tradução, porque aqui ela dá um muito bonito aqui. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Quando a Bíblia diz que ela viu que era muito bonito, ou seja, ela percebeu que neste menino tinha algo diferente.
Vamos analisar um pouco. Observe que nesse momento várias outras mulheres, não foi um período de mês, foi um período de anos, em que o faraó mandou matar todas as crianças do sexo masculino. Observe que existia várias outras mães ali passando pela mesma situação. Só que a Bíblia destaca que o filho de Joquebede era muito bonito. Lá no livro de Atos, no capítulo 7, destaca isso. E a criança era muito bela, muito formosa. Algumas traduções diz que o menino achou graça em Deus. Então, nessa tradução destaca que Joquebede viu que o menino era muito bonito. Ou seja, ela percebeu que ele era diferente. Então vamos agora interpretar um pouco dessa história. Então, Joquebede, assim como outras mães, ela sabia que tinha essa dificuldade, essa luta. Ela sabia que a qualquer momento poderia entrar soldados em sua casa e acabar tirando a vida de seu filho, do seu bebê, da sua criança. Só que Joquebede, por ser uma mulher de Deus, ela não se deixou que aquela situação destruísse a família dela. De repente, você como mãe, e tem até o seu filho aí que está trazendo dificuldade, te dando dor de cabeça. Olha o que Joquebede faz. Ela não abre mão do filho dela, ela não abre mão da família dela. Acredite que muitas das vezes nós nos colocamos em situações difíceis, mas eu acredito que não seja uma situação tão difícil quanto a situação de Joquebede, que estava ali com o seu bebê jurado de morte. Mas o que é que ela faz? Ela pede direção a Deus. A Bíblia não diz que ela pede direção a Deus, mas a atitude que essa mulher teve, você vai compreender no decorrer da leitura que foi algo inspirado por Deus. Por isso, nós começamos hoje pedindo a Deus que nos dê sabedoria. Porque foi o que Deus deu a Joquebede, sabedoria para saber lidar com a situação. Deus, claro que ele interviu, ele agiu, moveu as suas mãos em favor dessa mulher. Um cenário de morte, um cenário de dor, um cenário de tristeza. De repente, essa mulher tem uma brilhante ideia. Joquebede, quando a gente muitas vezes no momento de leitura, a gente diz assim, que ela colocou o filho dentro de um cesto, mas vamos analisar essa história, esse fato com paciência. Agora observe você que Joquebede teve um horário certo em que a filha do faraó estava a se banhar e em momento nenhum ela abandonou seu filho. Ela fez, a Bíblia diz que ela faz um cesto de junco. A Bíblia diz que ela prepara todo o cesto, que ela impermeabiliza, ela veda com betume e coloca essa criança dentro do rio no meio do junco. Só que ela, com certeza, ela orientou a sua filha mais velha, que era Miriam, a olhar, a observar essa criança. Olha a atitude dessa mulher, a sabedoria dessa mulher. É claro que teve intervenção de Deus, porque a criança podia, ao ser descoberta, morrer, mas ela tinha uma fé no coração. Pena de quando aquele lá, lembra quando a gente falou que ele era muito bonito? Ela percebeu que tinha algo diferente nessa criança. A Bíblia diz que Joquebede escondeu seu filho por 3 meses, porém, depois disso não conseguia mais esconder. E a criança continuava a crescer e, sendo muito bela, ela sabia que Deus tinha algo na vida dessa criança. Ela toma essa atitude, ela expõe, ela coloca essa criança dentro do cesto e lança sobre o rio. Lembrando que era no rio mesmo, no rio Nilo, que o faraó estava lançando as crianças. Ele estava mandando que todas as crianças fossem lançadas no rio. Então, é isso que ela faz, só que direcionada por Deus. Quando a filha do faraó encontra essa criança, eu acredito que o coração de Joquebede descansou, porque as mãos de Deus estavam na vida daquele menino.
vezes você, como mãe, você olha para o seu filho, você tem que ver as mãos do Senhor na vida do seu filho, porque era apenas mais uma criança, como muitas outras. Mas no coração daquela mulher, ela sabia que aquele menino era diferente. Ela sabia, ela acreditava que quando a filha de Faraó encontrasse aquela criança, não lhe faria mal algum. Aí a filha de Faraó encontra a criança e a filha de Faraó, junto com suas servas, teve a total certeza que aquele menino era do povo hebreu. Criança, as características, o jeito da criança, o jeito das coisas que arrumou, eles sabiam que era hebreu, mas mesmo assim não lhe fizeram mal nenhum, porque as mãos do Senhor eram com aquela criança. Agora vamos analisar a sabedoria dessa mulher, dessa mãe. Ela prepara o cesto, ela lança a criança, ela abre mão, ela tem muitas, às vezes, eu vejo mãe e pais protetores demais e acabam impedindo até mesmo o desenvolvimento, o crescimento dos filhos por não deixar ir. A Joquebede, ela deixou, mas ela não afastou. Ela esteve presente, ela deixou com que o seu filho fosse, porém ela estava ali acompanhando, porque ela deixou a sua filha tomando conta. Olha que atitude sábia dessa mulher. Digamos que ela falou, Miriam, você vai acompanhar e se porventura quando elas acharem o seu irmão, você vai dizer assim e assim. Tá, então vamos lá. A filha de Faraó, a princesa, ela acaba encontrando a criança. E aí, quando ela encontra, que ela descobre que ela vê que a criança é muito bela, ela fica encantada. E aí o plano de Joquebede é colocado em ação. Chega Miriam e diz, a senhora quer que eu encontre uma ama de leite para cuidar desse menino? Olha o poder de Deus. Olha as mãos de Deus, olha o agir de Deus. Deus colocou graça no coração da filha de Faraó por aquela criança. Então, a filha de Faraó diz sim, consegue. Aí a menina vai lá procurar essa mulher, essa suposta mulher, que era a mãe da criança, que agora passa a ser assalariada, passa a ser remunerada, passa a ganhar um valor para cuidar do seu próprio filho. Olha que estratégia, que atitude, uma situação que outrora era uma situação de morte, de tristeza, de dor. E há quantas noites eu acredito que esse casal perderam, que essa família perderam, com medo de que aquele bebê, aquela coisa tão bela, aquele pequenino fosse morto e morto de uma forma brutal. Olha como Deus muda o quadro, como Deus muda o cenário. Mas Joquebede, eu acredito que toda a família confiou. Não foi só uma fé emotiva, eles tiveram uma fé sábia, uma fé com atitude, fé com sabedoria direcionada por Deus. De repente o Senhor muda o quadro. Aquele quadro de Joquebede, que era um quadro terrível, um quadro de dor, agora é um quadro de alegria. Deus transformou aquela situação de tristeza em uma situação de alegria. De repente você está vivendo até um momento tipo assim, difícil, onde você acredita que não tem mais jeito. Quem sabe até com um filho, com uma filha, com um parente, acreditando você que não tem mais jeito. É que nós queremos dizer que você manifeste sua fé, que ore a Deus, peça a Deus sabedoria e Ele vai lhe mostrar o caminho, lhe mostrar o que você deva fazer. Joquebede agora passa a ganhar, aleluia, glória a Deus, né? Glória a Deus. Ela passa a ser remunerada para cuidar de seu filho. E agora, olha o trabalhar do Senhor na vida dessa criança. Aquele menino que outrora era jurado de morte, o Senhor pega essa criança agora, coloca dentro da casa real, dentro da casa do faraó,
aonde a filha do faraó investe no crescimento, na educação dessa criança, para mais tarde, quando essa criança se torna homem, Deus pega essa criança para libertar o povo que se encontrava cativo. Olha que lindo o trabalhar do Senhor. Mas por quê? Porque Joquebede, a mãe de Moisés, ela foi uma mulher sábia. Ela foi uma mulher que agiu na direção de Deus. Porque a gente não pode dar só o mérito a ela, porque se Deus não coloca a graça no coração da filha de Faraó, ela ia denunciar, ela ia denunciar aquela criança, com certeza os soldados achariam aquela criança e tiraria a vida daquela criança, como eu acredito que muitas outras crianças morreram. Mas as mãos de Deus eram na vida de Moisés, na vida de Joquebede, porque Deus já tinha plano, projetos e propósitos na vida daquela criança. Era apenas uma família simples, uma família comum. De repente, você pai, você mãe que está a nos acompanhar, você jovem que está nos assistindo, você diz assim: eu sou apenas uma pessoa simples, a minha vida é sem sentido, ou o que eu posso fazer para acrescentar no reino de Deus? Deus tem planos para você, Deus tem projetos para você. Peça direção, não desista, não fique desanimado, porque o Senhor está com as mãos dele sobre a sua vida. Não há nada impossível para o Senhor. Não importa qual seja o seu quadro, qual seja a sua situação, por mais difícil que seja, ainda que as adversidades venham pintar um quadro de morte, de destruição na sua vida, na sua família. Para Deus nada é impossível. Acredite, manifeste sua fé. Deus ainda realiza prodígios e maravilha. Assim como ele foi na vida de Joquebede, que ele transformou um quadro de morte, um quadro de tristeza, em uma situação de vida e alegria. Ele quer fazer na tua vida, mas é preciso que você creia, que você ore, que você converse, que você peça direção a Deus, porque não está perdido, ainda tem solução. Deus, ele é fiel e ele se importa contigo. Se essa palavra, se esse conselho chegou até você, é porque o Senhor, o Todo-Poderoso, está estendendo as mãos para te ajudar. Ele quer caminhar contigo, ele quer mudar esse cenário da sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que você venha ter o seu Moisés nas suas mãos, nos seus braços. Deixa Deus te guiar. Ora ao Senhor. Peça direção. Peça que Ele te dê uma mente forte, uma mente sábia, uma mente inteligente. Porque o nosso Deus, Ele é sábio. Não haja precipitadamente. Não haja de qualquer jeito, mas haja na direção do Senhor, do nosso Deus, do nosso Pai, continue a te guardar, a te abençoar. Eu espero que eu creio que, através da história de Joquebede, Deus falou com você. Você, mãe, não abandone seus filhos. Permita sim que ele vá, mas o acompanhe, o instrua. Uma observação: Joquebede, ela teve a oportunidade de educar o seu filho. Moisés, mesmo ele, depois de um certo tempo sendo criado no meio do povo egípcio, dentro do coração dele, a mãe dele já tinha colocado o caminho certo. A palavra do Senhor nos ensina que ensine ao teu filho o caminho que deve andar, para quando ele crescer, não se desviar. Os nossos filhos não vai ficar para todo sempre com a gente. Vai ter um dia que a gente vai deixar que eles vão. Porém, que a gente, o período que ele estiver com a gente, que a gente venha ensinar ele qual é o melhor caminho e que a gente venha se empenhar, que a gente venha acompanhar. Para quando eles decidirem seguir o caminho, ficar dentro do coração. Moisés, o coração de Moisés ansiava em conhecer ao Senhor. Por quê? Porque a mãe dele
o ensinou o caminho que ele devia seguir. Foi uma mulher guerreira, companheira e muito inteligente. O que é que nós te desejamos? Sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, que o nosso Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, te dê sabedoria. Em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.